Check. Pronto. Olá a todos, obrigado por estarem aqui, principalmente pelos animais, e obrigado pela oportunidade de falar, e à Marisa por me convidar para partilhar um bocadinho desta informação que foi bastante útil na minha vida. Espero que seja um bocadinho útil para todos aqui também. Portanto, comunicação não violenta. O que é? Comunicação não violenta é um método desenvolvido por um senhor chamado Marshall Rosenberg. Se quem quiser pode pesquisar online. Que foi desenvolvido após ele ter feito o curso de Psicologia e chegou à conclusão que faltavam certas ferramentas no curso de Psicologia para certas, por exemplo, resoluções de conflito, certos problemas pessoais ou interpessoais, e então decidiu praticar por ele mesmo, fazer a sua própria pesquisa e desenvolveu um método que mais tarde chamou comunicação não violenta. Neste momento é usado a nível mundial, em termos de resolução de conflito até a nível diplomático, entre nações, e depois a microescala até em problemas pessoais, familiares, amorosos, e pode ser aplicado por exemplo aqui no tema do ativismo. E o objetivo da comunicação não violenta é chegar a um estado em que todos podemos desfrutar da vida em plena harmonia. Esse é o objetivo principal, não é nenhum outro. Este é o único com o bem intrínseco e no qual nos focamos na comunicação não violenta, é que todos estejamos a desfrutar na vida na sua plenitude. Marshall Rosenberg também acredita que este é o estado normal da nossa maneira de falar como humanos. Ou seja, se observarmos crianças que ainda não levaram um processo de indoctrinação da nossa educação, etc, ou da nossa cultura, acabam por comunicar de maneira não violenta, de maneira natural. O que é que isto é? Já vamos ver mais à frente, é simplesmente expressar as nossas emoções e as nossas necessidades. Se formos a ver um bebê, se ele tem uma certa emoção, chora, ri, para exprimir uma certa necessidade que está por trás, seja fome, frio, etc. E aí põe-se uma questão, porque é que não falamos sempre assim e não continuamos a falar de uma maneira não violenta para o resto das nossas vidas? E aí há uma outra questão que é estruturas de dominação-submissão na nossa sociedade, stress nos ambientes competitivos académicos e profissionais e familiares, é-nos ensinado um tipo de comunicação menos eficiente para atingirmos aquilo que queremos, e sistemas de punição e recompensa, tanto a nível familiar e local, como a nível, por exemplo, punitivo sistema punitivo das prisões, por exemplo. Ou seja, tanto a microescala como a macroescala estamos educados de uma maneira competitiva, dominação-submissão, punição-recompensa, stress e ambientes competitivos, pronto, em todos os ambientes. O que é que isso vai gerar? Vai gerar mais conflitos, menos eficácia na resolução destes conflitos, mais separação nas relações pessoais ou profissionais e são métodos não eficazes na resolução de conflito. Pronto. Com isto dito, como é que poderemos então identificar se estamos a entrar nesse tipo de comunicação ou se estamos a entrar numa comunicação não violenta? Então, Marshall Rosenberg acaba por definir 4 pontos essenciais na identificação de que estamos a usar uma comunicação talvez mais violenta ou, por outras palavras, menos eficaz para satisfazer as nossas necessidades e as necessidades do outro. Então, esses 4 pontos são chamados os 4 Ds. Os 4 Ds são aplicados no inglês, pronto, mas depois também podem ser mais tarde traduzidos para o português, mas eu vou dizer só em inglês, se alguém não percebeu também depois posso falar com mais calma. Então, primeiro D, diagnósticos, análises, comparações. Segundo D, denial of responsibility, ou em português, negação da responsabilidade própria. Terceiro D,
desires as demands, ou seja, desejos e pedidos formulados na forma de ordens ordens, estou-me a esquecer da outra palavra. Quarto D, sistemas como estava a falar um bocado, deserve reward e deserve punishment, ou seja, sistemas de recompensa e punição. Ou seja, para resumir, diagnósticos, denial of responsibility, negação da responsabilidade, desires as demands, pedidos como ordens, e deserve reward ou deserve punishment, sistemas de punição e recompensa. Como podemos observar, já acabamos por até ser violentos na maneira como educamos os nossos filhos, com as melhores das intenções, que queremos transmitir bons valores, boas morais, etc. Acabamos por ensinar os nossos filhos com: se tu fazes bem, eu vou-te recompensar, se tu fazes mal, eu vou-te punir. Mais à frente vamos ver como é que isto é um método, primeiro é violento, causa stress, causa ansiedade, causa defesa, a outra pessoa mais provavelmente vai se tornar defensiva, vai deixar de ouvir aquilo, e as minhas necessidades e as necessidades da outra pessoa vão ser menos eficazmente resolvidas. Ou seja, acabamos até por ser violentos na nossa maneira de educar os alunos, ou seja, ages bem, tens nota 20, ages mal, vais ter uma punição, castigo, ou nota 1 ou 2. Depois mais à frente, igual, trabalhas bem, vais ter dinheiro, trabalhas mal, és punido, vais para a prisão ou és despedido. Quem é que é feliz com isto? Ninguém, pronto. Por isso, nisto, Marshall Rosenberg então acaba por desenvolver um método que ele chama o método da comunicação da girafa. Porque é que ele fala na girafa? Ele diz que um método é a comunicação das hienas, dos chacais, ou seja, podemos imaginar, ele até faz com uns fantoches, quando eu tenho esta necessidade, então tu estás-me a tirar, competição, chacais, todos à procura do mesmo. Em que as girafas são seres herbívoros, por exemplo, não têm esse tipo de competição, e são um animal com o maior coração terrestre. Ou seja, é o animal com o coração maior de toda a Terra. Acho que só a baleia azul já não é terrestre. Então, e em que é que se baseiam então esta comunicação? Em oposto aos 4 Ds da comunicação do chacal, na comunicação da girafa, ou comunicação não violenta, ou comunicação empática, se quisermos usar a linguagem positiva em vez de negativa, pode ser resumida em 4 componentes mais 1, 5 ou 4 mais 1. Isto vai ser componente 1, observação imparcial e objetiva. Observação. Ponto 2, sentimentos. Ponto 3, necessidades por detrás dos sentimentos. Ponto 4, estratégias para atingir as necessidades. Posso repetir? Observação, sentimentos, necessidades, estratégias. São 4 pontos distintos. E depois o ponto mais 1, que é o feedback, que é o tentar compreender e observar, e etc. Observação, sentimentos, necessidades e estratégias no outro. E tentar compreender o que é que se passa por trás do outro e com isso receber feedback e com isso dar feedback outra vez, que é o ponto mais 1. Para resumir assim mais ou menos estas componentes, por exemplo, observação é um ponto muito importante logo desde o início, porque estamos enraizados já, pelos pontos que falei há bocado, em fazer julgamentos, em fazer, como dizia o primeiro D, diagnósticos, análises, comparações, julgamentos. Ou seja, por exemplo, eu tenho aqui uma folha. Eu poderia pedir, aqui não temos tanto tempo, eu se calhar faria mais interativamente no outro workshop, mas neste caso posso dar eu os exemplos. Então, temos aqui uma folha e eu poderia alguém para descrever isto. Essa pessoa, pronto, teria 2 hipóteses dentro daquilo que eu estou a descrever. Numa hipótese poderia dizer: esta folha é grande ou pequena, esta folha é pequena, é feia, é seca demais já para aquilo que eu queria, etc, etc.
Tudo o que eu acabei de dizer são julgamentos, comparações, ou seja, é uma observação parcial, subjetiva. Ou seja, se é feia ou não, ou bonita, é a minha opinião. Se é grande ou pequena, é a minha opinião. Se é seca demais ou seca a menos, é a minha opinião. A mais, a menos. Por contraste, uma observação imparcial, o que não é fácil, porque estamos educados a ver todas as situações, eventos, pessoas, entidades, associações, empresas, de maneira subjetiva, neste caso. Por contraste, o que eu diria ser uma observação objetiva desta folha, poderia dizer, então esta folha encontra-se em tons de vermelho e roxo, tem 6,5 cm de comprimento, tem 2 de largura. Vem da espécie Eucalyptus não sei quantos, nome científico, e está aqui a estas horas, que é o dia 25 de Abril, à 1 da tarde aproximadamente. E é aqui que eu a vi. Tudo o que eu acabei de descrever seriam observações mais no âmbito objetivo e imparcial. Isso vai ser muito importante na resolução de conflitos, visto que é um ponto de união entre as pessoas em vez de um ponto de divergência. Como vamos ver mais à frente. Este é o primeiro ponto, resumido. O segundo ponto são os sentimentos. Sentimentos também é um fator importante a considerar, visto que somos também enraizados a não saber, se calhar, identificar os sentimentos da nossa melhor maneira. Por isso, será que aconteceu? Então vou dar outro exemplo, então. Aconteceu, por exemplo, um caminhão passar com caminhões, um evento. Neste caso não é um objeto, é um evento. E eu poderia dizer, então, como é que te sentiste em relação a isso? E essa pessoa pode-me responder automaticamente, senti-me bué da mal, senti-me mesmo difícil, mesmo chunga, senti-me desrespeitado, senti-me injustiçado, etc, etc. Seria uma resposta normal, totalmente aceitável, totalmente compreensível e acho que está de acordo com aquilo que nos somos enraizados a chamar de sentimento. Em contraste, num método desenvolvido por Marshall Rosenberg, uma maneira de descrever os sentimentos de uma maneira clara, eficaz e que são realmente sentimentos, seria expressar realmente quais os sentimentos que eu senti. Ou seja, os sentimentos / emoções que sentimos podem ser quase categorizados em 7 ou 8. Não existem mais. Podemos dizer mal, bem, já vamos ao subjetivo. Ou seja, os sentimentos claramente seriam felicidade, tristeza, angústia, medo, surpresa. Ou seja, são sentimentos, emoções que são demonstrados a nível intelectual e fisiológico. Ou seja, a raiva, o ódio, são sentimentos identificáveis, comuns a toda a gente, que podem ser identificados tanto ao nível intelectual e emocional, como a nível fisiológico, têm certas respostas e respostas hormonais e fisiológicas concretas e fáceis de definir, que são comuns a todos, ou seja, mais uma vez voltamos aos pontos de comum em todos os humanos. Se eu disser raiva, todos os humanos, a não ser que tenham algum problema fisiológico, têm a capacidade de sentir raiva. Ou se eu disser tristeza, têm a capacidade de sentir tristeza e é fácil de identificar até ao nível de hormonal e etc. Isto vai ser muito útil mais à frente, como vamos ver, como um ponto de identificação do que é que eu estou realmente a sentir ou o que é que a outra pessoa está realmente a sentir, no caso de eu estar a ter um conflito interpessoal. Pronto, resumido, está mais ou menos. Passamos mais à frente. Ponto 3, necessidades. E aí, existe um paradigma na comunicação não violenta em que todas as necessidades, ou seja, todos os sentimentos e emoções, são uma demonstração, quer que positivamente temos as nossas necessidades satisfeitas, ou a outra pessoa, neste caso, ou podem ser sinais e informações que, neste caso negativo, que não temos as nossas necessidades satisfeitas, ou existe alguma por satisfazer. E aí podem-se dividir quase em duas classes, que podem ser vários, por exemplo,
sentimentos, emoções como felicidade, conforto, descontração, relaxamento, segurança. Não, segurança já seria uma necessidade, menos um sentimento, mas estes sentimentos seriam indicadores informativos de que as minhas necessidades, ou de outra pessoa, se é ela que está a sentir, estão a ser satisfeitas e estão satisfeitas ao alto nível. Por outro lado, outra categoria de sensações, emoções, sentimentos, por exemplo, tristeza, medo, frustração, ódio, raiva, seriam emoções que poderiam ser categorizadas como informativas de que alguma necessidade não está a ser cumprida no meu ser. E com isto as necessidades relacionam-se intimamente com os sentimentos e através deste método compreendemos que os sentimentos não são bons nem maus, não são, outra vez voltamos às observações, são simplesmente sentimentos, como são, fisiológicos, respostas úteis para a nossa sobrevivência, que nos vão dar informação super útil. E aí deixamos de o julgar como, estou a sentir isto é mau, quero... Não, estou a sentir isto, ok, agradeço imenso, porque é o meu corpo a dizer-me, há uma necessidade em mim, ou em alguém à minha volta, que eu estou a sentir que não está a ser satisfeita. Da mesma maneira, se eu estou a ter sentimentos positivos, é sinal que as respostas que eu estou a fazer estão a ser eficazes, as estratégias estão a funcionar e o meu corpo está a sentir que as necessidades pessoais estão a ser satisfeitas. Neste momento é importante também reconhecer de maneira clara quais serão as necessidades que estão por detrás dos sentimentos. E aí já é uma questão de ver com calma, com tentativa e erro, quais é que serão realmente. Por exemplo, voltando ao exemplo anterior, passou um caminhão, nesse momento eu senti-me triste, frustrado, pode ser uma combinação de emoções nesse momento, triste, frustrado e com raiva. Ok. Observação imparcial, passou um caminhão a 1h25 de Abril, passou. Não passou bem, não passou mal, passou. Sentimentos, frustração, tristeza, raiva. Ok, são sentimentos reconhecíveis, toda a gente os pode sentir. E aí vêm as necessidades. Ok, quais serão as minhas necessidades que não estão a ser cumpridas para eu sentir esses sentimentos? Vou dar um exemplo, é diferente para cada um, vou só dar um exemplo para exemplificar. Quando passou um caminhão, eu senti raiva, tristeza e frustração porque tenho a necessidade de... E aí já é relativo a cada pessoa. Por exemplo, eu diria de respeito pelos seres à minha volta. Necessidades são algo que toda a gente tem no mundo. Seja chinês, português, americano. Necessidade de respeito para os seres da minha família e os seres que estão à minha volta. Necessidade de igualdade. Necessidade de segurança física. Necessidade de... alimentação, neste caso, acho que não está tão relacionado com o que eu estou a sentir neste momento. Talvez eu sentiria fome, mais nesse caso. Mas tristeza, raiva, isso, acho que neste momento é uma tentativa. Pode ser que eu chegue amanhã e descubra, afinal não era a igualdade que eu queria. O que eu queria era a necessidade de me expressar livremente. Era uma necessidade diferente. E talvez isso possa ser suprimido depois com uma estratégia diferente. Em que é que isso é útil? Porque traz-nos consciência, ou seja, mudas o nosso espectro de consciência, em vez de nós focarmos no conflito, nos problemas, nas emoções difíceis, vamos nos focar nas observações concretas, nas emoções que estamos a sentir, nos sentimentos, e vamos automaticamente tentar descobrir qual é a necessidade que está por detrás. Isto é bastante útil quando queremos chegar a uma solução concreta de um problema concreto. Então qual é a necessidade que está por detrás? Será a necessidade de igualdade? Será a necessidade de expressão? Será a necessidade... Ok. Ponto. Isto seriam as necessidades. Depois há um espectro bastante grande e podemos construir um vocabulário lentamente, porque, mais uma vez, não somos... Ou seja, eu tive 20 anos da minha vida em que nunca fui educado sobre isto e há um ano, mais ou menos, que ando a treinar. Ou seja, se calhar ainda preciso mais de 19 anos até realmente construir um vocabulário em que esteja enraizado na minha vida e na minha maneira de pensar assim, e não aquilo que me foi ensinado na escolinha, está calado ou então levas. Por isso, focar não nos
na punição, não na recompensa, não, focar nas necessidades, nos sentimentos. Ok, tenho estas necessidades, pronto, necessidade de expressão e de igualdade e de segurança física. E aí, passamos ao nosso próximo ponto, estratégias. Ou seja, no caso de eu ter a necessidade de expressão emocional daquilo que eu sinto, então vou propor a mim ou a outra pessoa, e aí depende do conflito se é interrelacional ou intrapessoal, propor uma estratégia para chegar a essa necessidade. Por exemplo, então vou-me propor amanhã eu vir à luta do ativismo e fazer a vigília, para expressar aquilo que eu tinha dentro de mim, que o meu corpo estava-se a sentir triste por eu não poder expressar, ou que as pessoas que eu estava a expressar não estavam a chegar e por isso eu não me sentia a satisfazer a minha necessidade de expressão, que toda a gente tem, necessidade de expressão. E aí proponho estratégias. Ok, então amanhã vou à vigília do Porto Animal Save e vou expressar aquilo que sinto e vou publicar ou escrever um texto ou realizar um vídeo ou editar ou fazer o que eu sinto para expressar aquilo que eu tinha dentro de mim. No dia seguinte, se eu me sentir melhor, ou seja, se os meus sentimentos forem na categoria positiva, ou seja, se eu me sentir mais relaxado, melhor comigo mesmo, se eu me sentir melhor, pronto, já lá está, se eu me sentir relaxado, se eu me sentir confortável, se eu me sentir feliz, então é um sinal do meu corpo em que essa necessidade era a necessidade de expressão realmente, e a estratégia que eu usei foi uma estratégia eficaz em suprimir aquela necessidade que eu estava em cumprir, a necessidade que eu estava a precisar de cumprir. É muito importante na relação das estratégias, por exemplo, usar linguagem positiva. Ou seja, eu não, por exemplo, dizer... não dizer não. Já estou a cometer um erro agora mesmo. Ou seja, seria usar uma estratégia em que eu, por exemplo, no caso de ser uma situação de um conflito entre duas pessoas, em vez de dizer, por favor, deixa de fazer isso, ou por favor, nunca mais faças isso, é muito importante nós focarmos em linguagem de ação positiva. Ou seja, uma estratégia tem sempre neste método de ser feito através de algo concreto que se possa fazer. Então eu gostava de te pedir se amanhã poderias vir comigo ao Porto Animal Save à vigília. Isso seria uma estratégia de acordo com este método. Se eu dissesse, por favor, nunca mais fales de animais, o mais provável para eu conseguir isso é ter de matar a pessoa. Ela nunca mais vai falar, de certeza. Mas é uma linguagem de ação negativa. Mas é que se queremos realmente que, por exemplo, uma criança deixe de partir vidros, o mais provável é realmente fechá-la numa sala, numa prisão. E ela nunca mais vai partir vidros. Mas se queremos que ela compreenda as consequências emocionais nas outras pessoas quando ela parte vidros, aí podemos pedir. Gostava de tirar uma hora em que teríamos uma conversação entre todos para falarmos sobre as consequências e o que é que eu sinto também quando partes o vidro da minha sala. Isso seria uma estratégia positiva. Porquê é que eu usei este um bocado de maneira extremista neste sentido? Porque é da crença também de Marshall Rosenberg e da minha, através da minha experiência pessoal, que quando usamos linguagem de ação negativa é muito fácil chegar à violência. Ou seja, se eu quero eliminar algo ou uma ação que uma pessoa está a fazer, torna-se estatisticamente mais fácil que eu recorra à violência para tentar eliminar isso do que se eu tentar pedir à pessoa, de maneira não violenta, que tente isto. É muito mais construtivo, em vez de ser destrutivo. Por isso é que é um ênfase bastante importante na ação positiva. Pronto. Vem aí? Não, cara. Não. Pronto. Isto é mais ou menos, resumidamente, os 4 pontos. Depois há o ponto mais um, que é o ponto do feedback, que é saber ouvir, reconhecer, então, os sentimentos, necessidades e estratégias que a outra pessoa está, neste caso, se tivermos um conflito com a outra pessoa, o que é que será que a outra pessoa está a sentir neste momento? E dedicar 5 minutos para pensar sobre isso. Não estamos habituados. E às vezes é uma pergunta bastante difícil. Por trás. Porquê é que a outra pessoa está a sentir isto? Qual é a necessidade que a outra pessoa tem
que é igual à minha, porque as necessidades, como eu disse, são globais, qual é a necessidade que está por trás da outra pessoa que o corpo dela está a desplotar este tipo de sentimentos, ou que a faz atuar de certa maneira ou a faz atuar não de certa maneira. Qual é a necessidade que está por trás? E depois, outra vez, voltar às estratégias. Então, propor uma estratégia que vá satisfazer as minhas necessidades e as dos outros ao mesmo tempo. E aí entra outro paradigma bastante importante na filosofia de Marshall Rosenberg, que é todas as necessidades podem ser cumpridas ao mesmo tempo. O que é que isso vai fazer? Vai eliminar a necessidade de competição, por exemplo. Ou seja, se eu tiver a crença de que se tu tens a tua necessidade, então eu vou ficar sem a minha, vai haver violência, mais provavelmente. Vai haver competição. Mas se eu acreditar no fundo do meu coração, é possível que tu satisfaças as tuas necessidades e ao mesmo tempo eu satisfaça as minhas, é só uma questão de tempo e de tentativa de estratégias diferentes até encontrarmos uma estratégia em que tu tens as tuas necessidades satisfeitas, ok, fixe, e eu também, fixe. Objetivo da comunicação não violenta do início, que todos desfrutemos da vida da maneira plena e mais harmoniosa possível. E aí estamos. É esse o objetivo final, então, das estratégias que vamos propor e tentar várias estratégias até que todos estejam de acordo e a sentir estes sentimentos positivos que significam que, neste caminho, todas as necessidades de todas as pessoas envolvidas estão a ser completas. E este é o método que até agora eu, e através das estatísticas feitas por Marshall Rosenberg, mais eficazes na resolução de conflito e que todas as pessoas tenham as necessidades completas e satisfeitas. Pronto, é mais ou menos isto. Não sei se alguém tem alguma pergunta específica até agora. Estou a falar bué. Queria só dizer uma coisa. Eu acho que demoras 70 anos da tua vida a aprender isso, a ter essa calma de espírito, a ser totalmente imparcial. Demoras 70 e tal anos. Eu até hoje só vi uma pessoa a fazer isso. E marcou-me. Tinha 70 e tal anos. Tinha 70 e tal anos, mas ninguém conhecia de lado nenhum. Eu todos os dias, era miúdo, saía da escola e ia-lhe pintar o portão de casa dela. Um giz que roubava na escola. Todos os dias, e até tinha a hora certa. Por isso, era quando saía da escola, pintava-lhe o portão. A ação dela foi espetacular. Ela não borrou, ela não fez nada que vocês possam imaginar, porque se fizesse, eu se calhar no dia seguinte ia lá outra vez pintar-lhe o portão. O que ela fez, eu ainda me lembro, eu estava abaixado e ia-lhe pintar o portão naquele momento. Ela abriu o portão e disse: olá, e então, como é que tu te chamas? Eu, pronto, disse o meu nome. Que idade tens? Então és tu. Eu já tinha visto aqui os teus desenhos. Vens todos os dias aqui. Olha, eu fiz aqui um chazinho. De onde é que tu vens? Tu vens da escola, não é? Vens aqui todos os dias. Eu, por acaso sou eu. Logo aí conseguiu que eu dissesse que fui eu todos os dias. Pronto, tu desenhas muito bem. Olha, tu vens da escola, tu já lá enchaste? Não, por acaso não. Fiz aqui um chazinho, deu-me um lanche espetacular, sentou-me, disse-lhe onde é que morava, eu disse-lhe tudo. Ela chegou ao fim e disse: olha, os teus desenhos são bonitos, mas se fizeres numa folhinha e deres à tua mãe ou à tua professora, se calhar era melhor, é que eu depois todos os dias tenho que limpar o portão. Eu aí, pois é, desculpe lá. E quando quiseres podes vir aqui, mas bate-me à porta e lanchamos aqui os dois. Estive lá meia hora, adorei a senhora e ainda agora passo por lá e conheço a senhora. Estás a ver a estratégia que ela arranjou no dia seguinte, amanhã vou apanhar o rapaz. Deu comida, ainda ficou minha amiga. Ainda lhe pedi desculpa, ainda lhe disse que fui eu todos os dias. Eu acho que esse seria o easy não violenta num e nunca num conflito mais risquei mais o ou menos portão de difícil. ninguém. É que nem foi o dela, Exato. nem ninguém. Eu acho que aí há bem coisas Eu acho bonitas. que a partir daí os meus colegas se iam riscar um portão e dizer: opá, não faças isso, amanhã o homem tem que estar a limpar isso. Eu acho que isso é bem bonito em bem pequenos aspectos que podemos até analisar aqui um bocadinho. Que é, ela foi exatamente não fazer uma observação, e aí há outro ponto muito, muito importante que é, que não está nos 4Ds, mas eu acho que até vou adicionar se calhar para a próxima, que é julgamentos moralísticos. Ou
Pronto, julgamentos de moral. Ou seja, se calhar essa pessoa entrasse numa vibração ou num discurso em que estivesse a julgar moralmente negativamente o teu comportamento, como por exemplo berrar, como estavas a dizer, o mais provável era que tu no dia seguinte fosses riscar ainda mais. Ainda mais. Ou seja, ela tinha um problema para resolver na sua vida. O método mais eficaz, talvez, para resolver esse problema é não fazer um julgamento moralístico à pessoa com quem tem um problema, mas trocar o paradigma total da maneira de pensar que nós estamos enraizados, que é, se fazes alguma coisa mal vou-te punir até tu mudares. Estatisticamente não funciona, como podemos ver na América, cada vez há mais prisões, como podemos ver na Finlândia, cada vez há menos prisões. Ela foi focar-se nos teus sentimentos, nas tuas necessidades, ou seja, perguntou se tinhas fome, perguntou, gostas de desenhar, tens a necessidade de expressão artística, como é que te sentes, não sei se ela perguntou como é que te sentes, mas foi imediatamente às tuas necessidades também. Ou seja, ela tinha um problema contigo e em vez de focar nas minhas necessidades, não, foi focar nas tuas também. Isso é muito bonito e é um dos princípios base para aumentar a eficácia na resolução dos nossos conflitos. É egoísta, mas é altruísta ao mesmo tempo, porque ela queria resolver o seu problema. Mas a maneira mais eficaz de resolver o seu problema é resolver o teu também. Meu. É um altruísmo egoísta. E é muito bonito, porque ela aí deu o feedback para ti, ou seja, ela fez automaticamente o feedback, foi muito bem jogado, ou seja, foi logo buscar os sentimentos, necessidades e estratégias na outra pessoa, e aí foi propor uma estratégia, como tu estavas a dizer, porque é que não tentas desenhar numa folha de papel e dar à tua mãe? Uma estratégia concreta, ação positiva. Ela não te pediu para nunca mais desenhar, como estávamos a falar há bocado, ação negativa e ação positiva. Ela foi-se focar numa estratégia positiva de porque é que não tentas desenhar então numa folha de papel e dar à tua mãe? E aí focou-se nos sentimentos dela, exprimiu os sentimentos dela, que não é fácil. Não estamos, às vezes até penso, nós como até homens e no sistema de masculinidade que temos infelizmente, não somos educados, tanto homens como mulheres, mas eu às vezes sinto bastante isto no homem também porque sou homem, que não somos educados para nada a exprimir os nossos sentimentos, porque é um fator de vulnerabilidade. Se tu sabes os meus sentimentos, sabes mais sobre mim e sobre aquilo que me magoou. Mas ela fez o contrário, ela exprimiu. Quando tu pintas o meu portão, ou seja, observação concreta, não disse quando estás a lixar isto, não. Quando tu pintas o meu portão, ponto, observação factual, e eu sinto-me triste e porque tenho a necessidade depois de manter o espaço limpo, por isso tenho de limpar todos os dias. Ou seja, ela fez uma observação concreta, exprimiu o que é que sentia, exprimiu as necessidades dela, que era manter a casa limpa, arrumada e organizada, propôs uma estratégia nova para ti e para ela, que satisfizesse as tuas necessidades de expressão artística, as tuas necessidades de fome ao mesmo tempo, e as necessidades dela de manter um espaço limpo e asseado como ela gosta. Perfeito. É um exemplo bastante bom do que é que seria a comunicação não violenta neste sentido. Yeah. E pronto. Depois há outros exemplos bastante bonitos que falam de outros pontos ligeiramente importantes. Por exemplo, o conceito de obrigação. E também se estuda bastante no PNL, Programação Neurolinguística, até estava a falar há bocado, do conceito de obrigação. E está bastante na nossa maneira de falar, que está bastante ligado ao Denial of Responsibility, negação da responsabilidade, que é transformar as nossas escolhas num sistema de obrigação, tanto para nós como para os outros. Ou seja, cada vez que eu digo tenho de, fui obrigado a, era o meu trabalho, foi o meu patrão, ordens superiores, denial of responsibility, negação da responsabilidade total. E onde é que vamos buscar essa razão? Há sistemas de obrigação. Sistemas de obrigação são sistemas que acabam por ser mais violentos, menos eficazes no bem-estar das pessoas e que toda a gente vai acabar por pagar mais tarde. Ele dá um exemplo bastante bonito de uma coisa que se passou nos workshops dele, que foi, então chegou lá uma senhora, ele estava a falar, eu acredito, Marshall Rosenberg, eu acredito que nós não temos de fazer nada, não temos de nunca nada. E aí vem uma senhora que sentiu, se calhar aqui qualquer coisa assim a coçar, ela,
Não. Isto assim não. É assim. Então, por exemplo, e que é? Hoje à noite eu vou chegar a casa e quem é que vai fazer o jantar? Não, eu tenho de fazer o jantar. E ele, não, a senhora não tem de. E ela, então tenho de fazer o jantar, então a minha família tem de comer, eu tenho de comer. E ele, é assim, a senhora pode, e aí ele é um bocado chocante às vezes, a senhora pode, por exemplo, não comer mais e morrer. E ela, isso é ridículo, sim. A senhora pode também, uma coisa menos chocante, a senhora pode, por exemplo, não fazer o jantar da sua família e deixar isso para um outro dos membros. E ela, pois, Começa a acalmar. realmente não tenho de. E aí faz perceber coisas muito lógicas nesse sentido, que é, se eu tenho de, ou eu me vou sentir normal ou triste se não fizer. Se eu faço por gosto e por escolha própria, ou eu me vou sentir normal ou melhor do que fiz. Por isso é muito prático nesse sentido. O que é que aconteceu depois? Chegou ao fim e ele foi perguntar então à família que veio um workshop depois, então como é que se passou lá na família a partir do momento em que essa senhora deixou de acreditar que tinha de fazer o jantar. E ele com um bocado de medo, então, como é que correu lá em casa? Então, ele, olha, Marshall Rosenberg, nem lhe vou dizer nada, sabe o que é que aconteceu? Ela chegou lá, nunca mais tivemos discussões à hora de jantar. Nunca mais. Ela chegou lá, nunca mais cozinhou para a família, mas nunca mais tivemos. E ele, graças a Deus, que a minha mãe veio e nunca mais cozinhou para mim. Porque ela, a partir daí, nunca mais se queixou. Isso é muito bonito, aquela criança que eu estava a falar. Quando nós fazemos algo por obrigação, nós ou as pessoas envolvidas vão sempre pagar por isso. Subliminalmente ou não, vamos acabar sempre por pagar. E isso é uma prova muito concreta. É quando fazemos coisas, e voltamos ao início, qual é o objetivo da comunicação não violenta? Estado de partilha e estado de harmonia natural entre todos. Quando fazemos algo desde a obrigação, ou tentamos pedir algo, e aí está o desires as demands, pedir algo que não é bem pedir, porque é uma ligeira manipulação através da obrigação. Por exemplo, não estás a cuidar de mim, não sei, nas relações amorosas acontece muito. Então, eu cuido de ti, porque é que não cuidas de mim? Ou seja, se essa pessoa fosse realmente cuidar de mim, nesse momento, eu talvez ia pagar mais do que aquilo que se ela não cuidasse. Isso é também um dos fatores muito importantes na comunicação não violenta, que é eliminar esses conceitos, que é desires as demand, focarmos em pedir sempre, nunca desde a obrigação, e aí entra outro conceito, também já estou a complicar aqui muito, qualquer coisa parem e me façam perguntas, que é o conceito de aceitar um sim exatamente igual a um não, que é agradecer o sim da mesma maneira que agradecemos o não, que é, olha, eu gostava, dentro do contexto da comunicação não violenta, poderia ser, olha, eu gostava então, dentro do contexto das relações amorosas, eu gostava então de te pedir se poderias passar uma noite comigo, ou uma noite em que pudéssemos cuidar um ao outro. E essa pessoa tem duas escolhas. Eu posso fazer o pedido da maneira mais delicada ou mais... O que vai definir se eu estou a fazer um pedido ou uma ordem é como é que eu vou responder ou não. Eu posso pedir da maneira mais simpática, bué bem, bué cuidado, não sei o quê. Mas se essa pessoa me diz não, eu fico... está bem, está bem. Ok, fixe. Então, e depois vou para lá e fico 2 dias ali fechado no quarto e nem falo. Aí compreendi, por mais embelezadamente que eu pedisse, respeituosamente, o que é que vai definir se é um pedido ou uma ordem, como é que eu respondi ou não. E aí entra um passo muito importante. Porque é que nós queremos? Porque as outras pessoas tornam-se muito mais receptivas a darem-nos coisas, e aí egoísta outra vez, de uma maneira altruísta, e aumenta a eficácia da nossa resolução de conflitos, se as pessoas souberem e tiverem cada vez mais enraizadas de que aquilo que nós pedimos é sempre um pedido e não uma ordem. Se eu chegar à beira dessa pessoa e pedir, olha, eu gostava que passasses, por exemplo, a noite comigo, mas eu gostava que só o fizesses se o fizesses desde a tua felicidade interior e nunca desde a obrigação. Se o fazes por medo, obrigação ou por tentativa de que eu gosto mais de ti ou que desgosto menos, por favor, então, eu ia te pedir então que não o faças. Por isso, gostava de te pedir, mas só se tu o fizeres com felicidade interior. Isso muda.
E aí, se essa pessoa diz que sim, eu agradeço, olha, altamente, porque assim a tua necessidade está fixe, porque sentes-te feliz e as tuas necessidades estão bem, e a minha necessidade de carinho e conforto emocional neste momento que estou a sentir hoje, também, altamente. Se essa pessoa diz que não, eu digo, muito obrigado por me dizeres que não, porque assim eu tenho a informação de que tu realmente, neste momento, não estás disposta ou disposto a dar ou satisfazer essa minha necessidade. Por isso, agradeço imenso que me digas que não. Porque se me fizesses, mesmo que não quisesses no fundo, eu ia pagar mais por isso. Por isso, agradeço imenso o teu não. É exatamente igual a um sim neste sentido. O que é que isso vai... Isso vai trazer duas coisas. Uma, a pessoa vai sentar muito mais confortável em dar novamente, ou dar quando se sentir naturalmente num estado de harmonia para dar, em que se sentisse obrigação e se ia bloquear a energia. Às vezes é uma coisa quase imperceptível, mas nós sentimos, a energia muda. Quando eu peço alguma coisa, mas não estou realmente preparado para ouvir um não, a energia muda. Mas quando eu estou aceitando os dois de uma maneira mesmo real, a energia torna-se muito mais limpa e a pessoa torna-se mais facilmente confortável. E, por outro lado, isso traz-me a autorresponsabilidade das minhas emoções, que é outro paradigma também importante, que é cada um é responsável pelas suas emoções. Cada um tem a responsabilidade última e a escolha última pelo seu estado emocional. Nunca é a tua responsabilidade ou a tua de cuidar de mim. É sempre a minha. Eu posso-te pedir, podes-me dizer que não, e eu digo, ok, agradeço, mas neste momento eu também tenho uma necessidade social, por exemplo, que requer outras pessoas, então posso pedir a ti. Ok. O que é que de facto de dizer que não incomoda a minha vida? Não, até agradeço, porque assim sei que estás no estado de poder cuidar mais de ti nesse momento do que de mim e posso, se calhar, falar com outra pessoa neste momento. E digo, olha, então, Pedro, neste momento a Maria quer uma noite em que não... Mas, ó Pedro, podíamos passar a noite juntos então e falar e eu estava a precisar de algum conforto emocional? Pá, sim, sem dúvida. As necessidades minhas são satisfeitas. Se ela dessa pessoa de dizer que não porque tem certas necessidades próprias, também são satisfeitas. E a necessidade do Pedro, que diz que sim, não há problema, também são satisfeitas. E traz a minha responsabilidade própria de focar-me nas minhas próprias necessidades. Pronto. Eu já falei de vários pontos também e paradigmas importantes. O sistema de obrigação, o sistema de aceitar o sim como um não, o sistema de... a crença de que todos os sentimentos e as minhas necessidades são minhas e minha responsabilidade. Isso evita muitos problemas de conflito, evita muitos sentimentos de posse ou de necessidade que são impostos a outra pessoa, que em realidade são a minha responsabilidade. E pronto. E é isso, mais ou menos. Focarmos no... fazer observações concretas, focarmos nos meus sentimentos, focar-me nas minhas necessidades que estão por trás dos sentimentos e concluir estratégias que podem funcionar. Se não funcionarem, tentamos uma nova estratégia até que funcione e até nos sentirmos no estado que as nossas emoções nos levam a sentirmos bem e a sentirmos com emoções que demonstrem que temos as nossas necessidades completas. Pronto, é mais ou menos isso. Não sei se tem alguma pergunta ou assim. Obrigado. Pronto. Tem muita informação online sobre este tema. Eu só estou a fazer um pequeno resumo sem exercícios. Eu normalmente faço com exercícios práticos, onde as pessoas colocam dúvidas, escrevem sobre problemas pessoais e debatemos em grupo. Mas aqui, pronto, por razões práticas não vou fazer tanta interação. Até porque vou tentar ir agora ao Braga também fazer a mesma coisa. E se alguém quiser, pode deixar aqui o e-mail e eu mando toda a informação que tenho. Vou também realizar workshops no domingo no Espaço Compasso, exatamente. Então, mas... vou no dia 13 de maio. Exatamente. Ou seja, no domingo, dia 29, Comunicação Não Violenta no Espaço Compasso. Dia 3 de maio, Comunicação Não Violenta na Casa Boa, no Porto. Qualquer coisa, eu tenho aqui o meu e-mail e eu vou deixar aí uma caneta, qualquer coisa, podem escrever. Muito obrigado pela vossa atenção. Só dizer para quem está a ver o vídeo, e se quiser aceder ao teu e-mail. Pronto, o meu e-mail é Mário Cruz, sem acentos, Mário Cruz 0, @gmail.com. Eu depois partilho nos grupos e nas páginas, está bem? Vai ser partilhado também nas páginas e muito obrigado a quem está a ver por aí, por filmar também, agradeço imenso. Pronto, vou passar aqui. Obrigado. Obrigado.